Graça e paz, meus amigos aqui do YouTube. Mais uma vez estamos aqui de volta para estudar junto a Palavra de Deus. No vídeo de hoje teremos a continuidade das lições bíblicas da CPAD, do segundo trimestre de 2021. O tema que estamos estudando, dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Chegamos na lição de número 10, o ministério de mestre ou doutor. O texto áureo se encontra lá em Romanos capítulo 12, versículo 6 e versículo 7. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que é nos dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. A verdade prática está dizendo assim: os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por eles chamados para edificar a igreja de Cristo. Então, os mestres são para edificar a igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe se encontra lá em Mateus, capítulo 7, versículo 28 e 29, e Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1, Romanos, capítulo 12, versículos 6 e 7, e Tiago, capítulo 3, versículo 1. Vamos para a introdução, os comentários do comentarista. Introdução. O ministério do ensino da palavra é primordial para a igreja exercer o discernimento no que tange ao tempo que vive, cultura, teologia e filosofia e etc. Tão importante é a função do mestre na igreja que as Escrituras declaram o quanto ele deve esforçar intelectualmente para exercer tão nobre tarefa. É uma tarefa importante, indispensável, que exige muito de quem desempenha. Vamos para o primeiro tópico. Jesus, o mestre por excelência. Primeiro ponto, o mestre da Galileia, doutor incomparável. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. O ministério terreno, seus sermões, ensinos e discurso era inflamado pelo amor às pessoas. Diferente dos escribas, Jesus ensinava com quem tinha autoridade. A verdade emanava da pessoa de Jesus. Os que ouviam só tinham duas opções: amá-lo ou odiá-lo. Era impossível ouvir e ficar indiferente. Jesus transtornava a consciência do acomodado e aquietava o coração do perturbado. Segundo ponto, o mestre divino. Em visita a Jesus, o mestre da lei chamado Nicodemo, educado nas melhores escolas religiosas de Israel e grande conhecedor das escrituras hebraicas, reconheceu em Jesus uma personagem incomum do seu tempo. Esse mesmo fariseu, que era príncipe dos judeus, afirmou que Nazareno não podia fazer o que fazia se Deus não fosse com ele. Jesus é chamado de mestre a cerca de 45 vezes ao longo do Novo Testamento. Terceiro ponto, o mestre da humildade. A fim de ensinar os discípulos acerca da humildade, Jesus levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se e depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-lo com a toalha com que estava cingido. Que cena chocante para os judeus! Era imaginável um mestre encurvar-se para lavar os pés das pessoas leigas. Jesus era um mestre e deu exemplo aos discípulos. O Emanuel, Deus conosco, encurvou-se diante dos homens. Isso se deu porque o ensino de Jesus não era um mero discurso, mas era espírito e vida. Ele nos convida a fazer o mesmo. Vós me chamais de mestre e senhor, e dizei bem, porque eu sou. Ora, se eu, o senhor mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés um dos outros, porque eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. O mestre Jesus é um exemplo perfeito para cada categoria dos ministérios do ministério da igreja organismo, pois ele foi apóstolo, profeta, evangelista e pastor
e também mestre. Ele é o mestre dos mestres. Jesus se autodominou mestre. Jesus ensinou não apenas seus discípulos, mas também as multidões no templo, na sinagoga, na cidade e aldeia, nas montanhas e à beira do lago. Ele falava abertamente, ele ensinava sempre e deu ordem aos seus discípulos que fosse e ensinasse. Ele ensinava diariamente nos tribunais, no templo e de casa em casa. Vamos aqui dar continuidade para o segundo tópico. Segundo tópico, o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. Primeiro ponto, uma ordem de Jesus. Antes de ascender ao céu, de modo solene, Jesus determinou aos seus discípulos que ensinasse todas as nações a guardarem todas as coisas que ele tinha ordenado. O livro de Atos registra a obediência dos primeiros apóstolos no cuidado de cumprir determinação de Jesus. Após a descida do Espírito Santo, o discurso de Pedro foi um verdadeiro ensino proferido no poder do Espírito Santo, tendo em vista a plena edificação da igreja na palavra. O Senhor Jesus, através do Espírito Santo, dotou algum dos seus servos com o dom ministerial de mestre ou doutor. Esse dom é uma capacitação sobrenatural do Espírito. Isso não significa, porém, que devemos descuidar da nossa formação intelectual, pois o preparo para o ensino passa pela capacidade de aprender para posteriormente ensinar. Precisamos estudar para ensinar. Segundo ponto, a doutrina dos apóstolos. O texto de Atos, capítulo 2, versículo 42, informa-nos que os primeiros convertidos perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Além disso, acrescenta que em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. A doutrina dos apóstolos aqui referida trata-se do conjunto de ensinos de Cristo, ministrado por ele de forma constante e eficaz para o crescimento integral dos novos crentes. Terceiro ponto, ensinamento persistente. Os primeiros mestres das Escrituras foram os integrantes do colégio apostólico. A igreja começou nas casas, onde o ensino era ministrado em pequenos grupos nos lares. Falando aos anciões de Éfeso, o apóstolo Paulo mostrou-se como um verdadeiro mestre que ensinava publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Deus havia preparado homens para ensinar e levantando doutores na igreja em Antioquia. O Pai Celestial igualmente deseja levantar mestres em suas igrejas. Em sua igreja. Vivemos dias em que esse ministério nunca foi tão necessário. Paulo ensinou em Éfeso, publicamente de casa em casa. Ele chamou a si mesmo de mestre, ordenou que Timóteo ensinasse. Paulo demonstrou aos colossenses que ensinasse um ao outro. Cristão mais antigo na congregação deve ensinar. Se alguém tem dom para ensinar, deve praticar. Embora cada membro possa ensinar, nem todos a congregação possa tomar a posição de mestre-dom. Será cobrado mais dos mestres do que dos discípulos. Deus chamou o mestre para ministrar na igreja. Os mestres devem equipar os santos com o conhecimento e instrução. Vamos para o terceiro tópico. Terceiro tópico, a importância do dom ministerial de mestre. Primeiro ponto, uma necessidade urgente da igreja. Para o ministério de ensino ser eficaz na igreja local, é preciso haver pessoas vocacionadas. Não são todas que reúnem informações exegéticas, históricas e literárias da Bíblia, aplicando-as como é necessário. Deus concedeu à sua igreja mestre e é preciso que ela invista nelas também.
Muitas vezes, por absoluta falta de preparo dos obreiros, predomina a superficialidade bíblica, a infantilidade espiritual e o aumento do engano provido pelas astúcias dos falsos mestres. Esse dom do Senhor é para a igreja amadurecer, em todas as dimensões da vida cristã, ao mesmo tempo em desmascarar os falsos ensinos. Segundo ponto, as responsabilidades de um discipulado contínuo. Estamos acostumados a pensar que o discipulado termina quando o novo convertido é batizado. Não há nada mais equivocado. O Senhor Jesus chamou-nos para ser discípulos por toda a vida. Por isso, quem ensina, instrui os crentes para a maturidade da fé é um aprendizado diário, permanente e contínuo, tanto para quem é discipulado quanto para quem está discipulando. Os mestres dom. Os mestres dom ensinam pelo poder do Espírito. Os mestres dom ensinam pelas Escrituras, isto é, o Antigo Testamento. Os mestres dom é um presbítero ou como um superintendente da casa de Deus, deve ser capaz de ensinar. Paulo falou para o bispo Timóteo que cuidasse de si mesmo e da doutrina. João ensinou e advertiu sobre os idolatras sobre os ensinamentos imorais. Paulo ensinou que não devemos receber qualquer que traz doutrina diferente da palavra de Deus. Paulo exortou a igreja orgânica sobre qualquer vento de doutrina, ensinamento de homens e doutrina de demônio. Viria um tempo que as pessoas buscariam doutrinas para adequá-las aos seus próprios sentimentos, vontade, intelectos corrompidos. Amém? Então, é necessário esse ministério de mestre ou doutor. Terceiro ponto, requisito necessário aos mestres. Apresentaremos alguns requisitos importantes para a igreja reconhecer pessoas com um dom ministerial de mestre em nossa época. A. Um salvo em Cristo. Não pode haver dúvida quanto à própria experiência salvífica por parte do vocacionado para o ministério de ensino. Infelizmente, há pessoas que não crêem naquilo que ensina. Assim, não há verdade e nem firmeza nela. B. Hábito de ler. Em nosso país, a leitura é um problema cultural. Se as pessoas leem pouco, a igreja pouco lê. Entretanto, como ensinaremos se não lemos? O hábito da leitura era levado a sério do ministério do apóstolo Paulo. C. Preparo intelectual. A Bíblia é o instrumento de trabalho do ensinador cristão. Considerando esse livro milenar, veremos que a cultura e o mundo da Bíblia são diferentes do nosso. Por isso, o mestre deve compreender o mundo da Bíblia, suas questões culturais, linguísticas e exegéticas e etc., para não fazer apelações fantasiosas, apresentando-as como exposição da palavra de Deus. D. Um coração em chama. Martin Lloyd-Jones dizia que a verdadeira pregação era a teologia em fogo. É a vontade de Deus que o vocacionado ao ensino utilize os avanços das ciências bíblicas para pregar a palavra de Deus na força do Espírito Santo. Precisamos alcançar os mestres, precisamos alcançar as mentes e os corações dos nossos dias, e isso apenas será possível quando tivermos obreiros com uma mente bem preparada e conectada a um coração em chama, apaixonado por Jesus. Ensinamentos básicos dos dons. Ensinamentos básicos dos mestres dom. O caminho de Deus, a obediência ao mandamento de Cristo, as Escrituras, isso é o Antigo e o Novo Testamento, a vida e a pessoa do Senhor Jesus Cristo, o modelo de vida em Cristo Jesus, o ensinamento dado por Paulo, as verdades elementares da palavra de Deus, as doutrinas específicas, a verdadeira fé, as verdades da fé,
o Evangelho e a sã doutrina de acordo com a palavra de Deus. Amém? Conclusão. É preciso desfazer a ideia propagada ao longo das décadas acerca do preparo intelectual do crente. Não é verdade que necessariamente ele esfriará na fé sem estudar. Se fosse assim, Paulo seria o mais frio dos apóstolos do Novo Testamento, pois não havia obreiro mais preparado que ele. Este, no entanto, soube conjugar o preparo intelectual e o poder do hábito. E disso que as novas igrejas precisam. Homens cheios do Espírito, mas do mesmo modo com a mente iluminada para responder com mansidão e temor à razão da nossa esperança. Amém? Obrigado por você assistir o vídeo até aqui. Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Compartilhe esse vídeo, torne um missionário da obra de Deus. Amém? Vamos aí até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Amém?